Boa noite. A saudade estava grande, fazia tempo que eu não vinha aqui ao Paz e Bem. Só bem intimado, está dizendo Jânio. Mas não tem como esconder a emoção de podermos fazer parte de uma família, de podermos fazer parte de um grupo. Como é rico ao ser a oportunidade, como é rica ao ser a experiência, a oportunidade de ser acolhido, de se sentir acolhido. E assim como é rico ser acolhido, é muito rico também acolher. E essa é a marca registrada dessa casa: acolher, receber. E essa marca registrada, ela incorpora o pensamento includente, amplo, imenso e generoso de Francisco de Assis, que incorpora a grandeza, a generosidade, a amplitude de acolher de Jesus. Jesus trouxe a todos nós, na sua chegada ao planeta, no seu retorno ao planeta, um momento absolutamente novo. Era um convite a todos nós a nos despirmos do que até então considerávamos ser a essência, a vestimenta, a estrutura de apresentação do ser, baseado em muitas regras, em normas, em procedimentos, em preconceitos, em situações de privilégios, onde se estabelecia um poder de raças, de castas, de gêneros, e propunha um mundo absolutamente novo e diferente. Quando inaugurava para a humanidade a ideia de compreensão de si mesmo e de Deus no amor. E a proposta de Jesus, portanto, se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ao estabelecer isso, vinha também no rastro dessa ideia revolucionária de viver uma relação de amor consigo mesmo, com o outro e com Deus, substituir tudo que até então era a regra geral. Considerar o outro porque é meu parceiro, ou é meu compatriota, ou é porque é meu familiar, porque comunga das minhas ideias, porque pensa como eu penso, porque age como eu ajo, porque tem todo um conjunto, né, de características que o faz tornar para mim meu semelhante. Minha relação com Deus é uma relação de crer, de fé, mas também de medo, de submissão. E Jesus inaugurava esse tempo novo ao estabelecer que a nossa relação com Deus não era de medo, não era de submissão, não era de crer ou não crer, mas de amar e de saber-se amado. Hoje talvez isso pareça mais simples de entender, mas naquela época não. Talvez entender pelo raciocínio, entender pela mente, mas distante de entendermos realmente neste órgão que até a ciência hoje já vê como uma glândula, que é o coração. Glândula capaz de secretar as emoções do amor, que faz com que o ser possa, o mais destemido, o mais forte, tornar-se frágil diante de uma atitude de carinho, diante de uma atitude serena, uma atitude de acolhimento. Este pensar novo de Jesus convidava todos nós a nos olharmos como irmãos. E ao nos olharmos como irmãos, nos vermos, todos nós,
pertencidos a uma criação. E daí vem, com o advento da doutrina espírita, e na parte 3 do Livro dos Espíritos, na parte que trata das leis morais, uma das leis mais extraordinárias, como já me disse que eu gosto muito de falar dela, porque é fato, a lei da igualdade. A lei da igualdade não pode ser vista ao pé da letra, ou como alguns imaginam que por ação mecânica ou humana, ou forçada por uma regra ou uma lei, de fora para dentro, todos se transformarão de uma hora para outra em iguais. Não é isso, não. A visão de igualdade espírita é uma visão que transcende muito, mas vai muito além dessa ideia de todo mundo ter que se sentir igual um com o outro. Não tem a ver com eu ser igual ao outro. Tem a ver com algo mais grandioso. Tem a ver com todos nós, desde o momento da criação, somos dotados de potencialidade, de capacidade, de iluminação própria, todos capazes de produzirmos prodígios, de fazermos transformações em todos os sentidos, na nossa vida individual, na nossa vida coletiva, na nossa vida dentro e fora do planeta. Nossas igualdades não estão na semelhança de traços físicos. Nossas igualdades estão na capacidade que a todos é dada de criar, de transformar, de transcender. A igualdade divina, a igualdade que a doutrina espírita nos fala, não é aquela que Procusto, o malandro da época da mitologia grega, que ficava na entrada de Atenas, propunha às pessoas que incautas visitavam a sua pousada, ou que ele malandramente atraía. Procusto tinha o objetivo de atrair as pessoas até a sua estalagem, e falando para eles das coisas boas e ofertando-lhes boas condições e uma boa alimentação e uma acolhida, depois os desafiava a deitar-se numa cama. Daí o nome, a cama de Procusto. E nesta cama, Procusto então colocava a pessoa, depois de agradá-la, de mimá-la bastante e tal. E a questão desta cama era, se a pessoa ao deitar fosse mais comprida, maior que a cama, Procusto gentilmente propunha ou cortar a cabeça ou os pés, para que ficasse do tamanho da cama. Mas se a pessoa fosse menor, também haveria solução. Ele chamava os seus escravos mais fortes, mandava amarrar pelos membros, pés e mãos, e mandava esticar até que a pessoa chegasse ao tamanho da cama. Não era genial a igualdade de Procusto? Todo mundo gostaria dessa igualdade? Seria bom? Curioso que isso da mitologia grega, há milênios atrás, é o que a humanidade faz até hoje. Queremos que as pessoas sejam medidas pelas nossas réguas. E que as nossas réguas sirvam de base, de regra, de régua e compasso, para que todos se adequem a isso. É assim que, de repente, nós vemos crianças sendo tolhidas na sua criatividade, na sua singeleza, na sua beleza, para que se adequem a um regime chamado educação, que nada mais é do que um adestramento e não uma educação, para que se enquadrem em uma regra, e aí, aos poucos, vamos matando nesse modelo, nesse grande caldeirão social, o que é de genuíno, o que é próprio de cada um do ser. Mas vai chegando a adolescência e as regras vão sendo assim também. E as regras vão se estabelecendo de tal forma que todos têm que se submeter a esse processo.
E é de tal maneira aceito por todos nós essa cama de Procusto, que acabamos achando normal propor isso para os outros, porque para nós agora condicionados a isso, também é normal viver assim. E aí essa cama de Procusto é como chama Jean-Yves Leloup, e como falava enquanto ainda esteve conosco Pierre Weil. A ilusão da separatividade que nós temos, em que nos faz com que nós nos iludamos com o mundo que está aí como sendo o nosso verdadeiro mundo. O mundo que está aí como sendo as regras claras em que eu devo pautar a minha própria vida. E é surpreendente que quando, diante de uma proposta tão libertadora da doutrina espírita, que no dizer de Divaldo, possivelmente inspirado por Joana de Ângeles, com certeza, diz: a doutrina espírita é a doutrina do ser livre. Se você não se sente livre para expor as suas ideias, para aprofundar as suas compreensões e investigações, se você não se sente livre para externar a sua verdadeira essência, então você ainda não conseguiu compreender a doutrina espírita. Porque ela não põe regra nem compasso. Ela propõe, de uma forma generosa, alternativas para que nós possamos a cada dia nos propor ao autoconhecimento, a percepção de quem somos na verdade e o que de fato desejamos fazer nesta vida, nesta jornada, nesse desafio que estamos aqui dispostos, todos nós. A cada dia nós despertamos. E despertamos com que propósito? E a cada dia, ao final, nós dormimos, cerramos os olhos. E cerramos os olhos com que propósito? O que temos feito dos tesouros que estamos recebendo todo o tempo? De que forma estamos empregando e utilizando eles? E olha, esta não é uma pergunta no sentido de intimidar. Esta apenas é uma pergunta no sentido de desafiar. Porque o que você estiver fazendo, vale. Diz Sêneca que quando você está num bar e não sabe qual o destino que você quer, qualquer vento que soprar serve. Mas se todavia você sabe para onde quer ir, aonde quer chegar, então o vento que te interessa vai te ajudar a chegar ao teu destino. E então, qual é o nosso propósito? Qual é o destino que imaginamos aqui na Terra? Qual é o desafio que nós nos propomos todos os dias quando estamos aqui? Muitas vezes sucumbimos diante do medo, da culpa, da insegurança, do julgamento, da opinião alheia, da nossa intranquilidade, da nossa pretendida fragilidade. E diante de tudo isso, muitas vezes nos paralisamos. Quando não nos paralisamos, nos entregamos a uma vida automática, fazer as coisas automaticamente. Alguns costumam usar a expressão no piloto automático, sem se aperceber do que está acontecendo conosco. Comemos, mas não saboreamos. Bebemos, mas não degustamos o sabor da água. Nos comunicamos e falamos, mas não conseguimos ter a amplitude de acolher o outro em nós. E não ousamos permitirmos sermos acolhidos pelos outros. Temos as costas endurecidas, os membros enrijecidos, e nos assustamos diante da atitude, às vezes generosa, carinhosa, de alguém, quando não esperamos que essa atitude assim venha até nós. Por que esses sustos? Por que essas inquietações? Da onde ela vem?
Baseada em quê? Onde estamos nutrindo a nossa essência? Onde estamos buscando a fonte que nos nutre realmente? Onde estamos buscando a fonte que dá origem a o que nos fala a doutrina da verdadeira igualdade? É óbvio que Deus não está anotando os nossos equívocos, como um guarda escondido nas esquinas da vida para aplicar multa em quem faz besteira. É óbvio que Deus não espera nada além de nós do que o que somos em essência. E é óbvio também que nada que façamos diminuirá 1 milímetro que seja, uma quantidade que seja, do amor que Deus tem por cada um de nós. Se isso é fato, se isso é concreto, onde então ancoramos a nossa essência no dia a dia? Onde ancoramos o que nos nutre enquanto seres que não são apenas estrutura física? Onde estamos nos nutrindo? Temos buscado nos guiar muito pela mente. E a mente, ela é muito barulhenta e ela precisa desse barulho. A mente não gosta da quietude. A mente não gosta do silêncio. A mente, ela fica o tempo todo irrequieta. E a mente tem um problema de distração imenso. E mais uma vez nisso, os seres humanos, todos nós somos iguais. Todos nós temos uma estrutura corpo-mente. E outra coisa que nos iguala, além da estrutura corpo-mente que temos, é que na essência todos nós somos além da estrutura corpo-mente. Todos nós somos um ser que preexiste ao berço e que sobreviverá ao túmulo. Todos nós temos uma essência de uma origem divina, que portanto nos faz todos sermos seres divinos, ainda que assim não consigamos nos ver. Às vezes é comum, talvez não no Paz e Bem, mas em algum meio espírita, se dizer assim: eu sou muito imperfeito, eu ainda tenho muito que evoluir. E a evolução é sempre para fora, como algo que eu vou buscar e que não está em mim. Mas nós temos que ter muito cuidado nesse processo, ao dizermos isso, porque as palavras têm poder, não é? E quando eu digo que eu sou imperfeito, eu incorporo essa ideia de imperfeição e me submeto ao guante dessa imperfeição. E submetido a isso, me pretendo incompleto, incapaz, sem a ajuda de fora nada posso. Quem sou eu para? De que forma eu conseguirei superar tal coisa? E aí as minhas preces se transformam em pedidos desesperados de ajuda. Me tire deste sofrimento, me ajude, me faça superar, me dê forças para vencer, porque eu em mim mesmo já não vejo nada, já não enxergo a capacidade que tenho de superar e de vencer. Lei da igualdade nos fala desta essência que todos nós temos. Como estamos cuidando dela? A mente não vai nutri-la. Esta essência é o momento de encontro de nós conosco mesmos. É o momento em que nós podemos buscar, no que essa doutrina tanto nos fala, na prece, no silêncio desta prece, não da prece barulhenta, mas da prece que se confunde com a própria respiração. E nessa respiração eu me percebo um ser além dos medos, das inseguranças, das culpas e das inquietações que estão aí nesse dia a dia. O mundo dá conta disso, os noticiários falam disso, as notícias e as manchetes são sempre escandalosas para chamar a atenção, para provocar no homem a excitação, no ser a excitação
de buscar cada vez mais se adequar a esse modelo que está aí, a essa normose que está aí. E aí, em vez de vivermos a igualdade da nossa plenitude, nós vivemos a mesmice da normose. E a mesmice não é igualdade. Tudo na criação divina é simples. Tudo na criação é simples. Mas, se tudo que Deus cria tem a sua simplicidade, tudo que Deus cria tem também em si mesmo uma imensa grandeza e potencialidade. Mas por fazer as coisas simples, não significa que Deus faça pacto com a mediocridade. E aí é onde nós muitas vezes nos equivocamos. Por não entendermos a simplicidade, acabamos confundindo-a com mediocridade. E muitas vezes fazemos pacto com a mediocridade. E o que é o pacto com a mediocridade? A lei do menor esforço. A lei de não buscar eu mesmo desenvolver e aprender. Eu quero receber a solução pronta. Eu quero a fórmula feita. Eu quero o produto acabado. Nós estamos vivendo na mesmice e não na igualdade. O período do fast food é tudo rápido, tudo instantâneo. Nós estamos no período do just in time, do momento exato, a coisa tem que acontecer, do online. Você está online ou offline, você está dentro, você está fora. É a sociedade do tudo imediato, tem que ser, tem que acontecer. É uma velocidade. Eu preciso ganhar tempo. Tempo para. E aí eu não sei para quê. Vocês já viram o cachorrinho que late para o carro que passa? O carro vai passando e o cachorro late animado. Enquanto o carro anda, ele late. Mas se o carro para, o cachorrinho não sabe o que fazer com aquele carro que parou. E aí acabou a brincadeira dele. O carro parou e agora? Eu não sei o que eu faço. Assim somos nós. Meu Deus, me ajude. Ah, se eu tivesse tempo. O tempo vem e você nem vê e nem sabe. Porque você quer mais tempo para reclamar do tempo que não tem. Ah, mas eu gostaria tanto de estar em casa com a minha família. É uma maravilha. E aí estamos em casa com a nossa família. Que beleza. O pai no computador, a mãe no outro. Agora é laptop, cada um no iPad, né? Todo mundo pede. Aí um é no iPad, um na televisão. Televisão. Falar em época é terrível. Mas eu sou do tempo que a casa tinha uma televisão só e a família toda tinha que assistir aqui. Era todo mundo junto assistindo a televisão. Preto e branco. Televisão de válvula, que só para ligar ela demorava, esquentava. Mas se queria ver alguma coisa colorida, pendurava uma telinha assim colorida, ficava vermelho, ficava bonitinho. Alguns não sabem o que é isso não, mas tem uns que sabem. Para dar um coloridozinho na TV, para ficar aquilo ali. Para ficar todo mundo na igualdade. E a igualdade, aquela beleza, aquela coisa assim. Agora a igualdade era difícil, porque você tentava ver a imagem, era difícil. Você via onde estava o ator, eram três, eram umas sombrinhas assim para colar, aquelas sombras. Você não conseguia ver, só um, via 3, 4, mas tudo bem. Era uma alegria só, a família toda reunida da televisão. Aí de repente alguém diz, mas seria uma maravilha, o mundo evolui, as coisas evoluem. E a família evolui, aí tem uma TV no quarto do filho, uma TV no quarto da filha, uma TV no mais aonde, uma TV no quarto também da secretária do lar, uma TV ali, uma TV na sala, e a família cada um no canto assistindo sua televisão e seu programa predileto. E as pessoas, e tem uns que, e na época era assim, não tinha muita opção de canal, e mesmo se tivesse, você tinha que se levantar da poltrona e ir lá mudar. Agora, com o negócio de controle remoto, as pessoas conseguem assistir 5 programas de uma vez só. Eu não sei como é isso, mas tem gente que é. Aí deu intervalo, muda, põe para outro, que pula para outro, que pula para outro, e fica naquela ansiedade para saber o que é que tem, o que é que virá,
porque ali ainda não tá atendendo, tem tanta coisa, eu preciso. Então nós estamos nessa geração fast food, né? Essa geração da velocidade, tempo para... Vocês querem ver o tormento? Falta energia, apaga tudo, não tem energia. É um tormento. As pessoas ficam angustiadas. Se tiver sozinho, então, nossa Senhora. Sozinho, então, é um desassossego. Não tem o que fazer. Curioso. As pessoas se sentem angustiadas, se sentem incomodadas. E fica sozinha e não sabe o que fazer. Sabe o que é isso? Esquecemos de gostar de fazer companhia a nós mesmos. De gostar de estarmos bem conosco mesmos. Não sabemos o que é isso, porque estamos tanto ligados na imagem, no som, na velocidade, nas coisas exteriores, que estamos perdendo contato conosco mesmo. E quando estamos sozinhos com a gente, dá um medo, porque a gente não conhece essa figura que está ali. Como é que eu converso? Como eu dialogo com esse ser? Eu não sei o que dizer para ele. E se ele me perguntar alguma coisa, eu não sei o que responder também. Como é que eu faço? Estou exagerando? Não sei. Mas e quando a gente está em família? Há tempo para estar em família. Se os filhos são adolescentes, você não faz duas perguntas sem que ele se levante e saia. E se você perguntar alguma coisa, o que é que tu está falando? Estou entendendo, não sei, as coisas. E nós estamos vivendo isso e achando que isso é normal. Programa de família, almoço em família, acontecimento em família. Daqui a pouco isso vai virar coisa de museu. Mas ainda há aqueles que acham que almoçar em família é reunir todo mundo e ir para o shopping center. Ir para a praça da alimentação. De um shopping center. E aquelas cadeiras maravilhosas. Você sabe que cadeira de shopping center é desconfortável mesmo. Ela é feita assim para você não demorar ali sentado, para dar lugar para o outro. Aí você pega e vamos lá, como é? Aí no shopping center, na praça da alimentação, eu quero isso, o outro eu quero aquilo, o outro eu quero isso. Aí você vai fazer o almoço de família. Aí chega num quiosque de um, compra uma coisa. No quiosque do outro, compra outro. No outro, compra outro. E daqui a pouco lá vem você, cheio de saco na mão. Senta na mesa e vai abrir os sacos. E cada um vai abrir aquilo como a coisa mais maravilhosa do mundo. Há uns 20 anos atrás, comida no saco era para dar para porco. E hoje todo mundo acha lindo o saquinho. Isso não é igualdade. Isso é normose. Isso é aceitar uma vida de gado. Lembra do composto? Vida de gado, povo marcado. Você vai vivendo e não sabe quem é você. Você se desidentificou de você mesmo. A proposta da igualdade que a doutrina espírita nos diz é: resgate-se, descubra-se, reveja-se. E aí você vai perceber no outro a beleza dele, o que ele é. Ele não tem que ser igual a você no comportamento, na atitude. Ele não tem que ter os mesmos gostos que você. Ele não tem que ter as mesmas preferências que você. E aí o mundo fica melhor, fica mais saboroso, fica mais interessante. E as pessoas pretestam a sua liberdade. A sua liberdade de viver o quê? A doutrina espírita, ela é revolucionária, ela é provocativa. Ela não está aqui para te dar soluções. Ela está aqui para te propor, fazer perguntas. E é por isso que o seu livro base é um livro de perguntas. Para que a gente se sinta estimulado a perguntar, sim. Pergunte a si mesmo, pergunte ao outro. Olha, perguntar é melhor do que fazer afirmações vazias e perigosas. Pergunte, procure saber. A visão espírita é a pedagogia espírita. E esta pedagogia veio porque o seu codificador é um pedagogo por excelência. E não podia ser diferente. Porque esta forma de se comunicar é para abrir as pessoas. Porque o mestre não é aquele que soca a matéria na cabeça do outro
para depois exigir que no exame ele cuspa a matéria que ele enfiou. Isso não existe. Isso é uma violação do ser. Não é isso que vai medir a capacidade criadora, criativa, a capacidade de fazer, de transformar de ninguém. E é por isso que nossas crianças e jovens entram num processo de triturar, porque terão que passar no vestibular e começa o desespero. Porque chega alguns a fazer o terrorismo e dizer, tá aí, está no lazer, coisa boa. Enquanto você está aí no lazer, o seu concorrente está estudando para a prova. E lá vai você se desmanchar todo, porque você tem que se desidentificar para fazer aquilo e estar naquilo. E aí o bom é que depois que você passa no vestibular, que entra na faculdade, o seu generoso professor e os mestres da faculdade dizem, esqueçam tudo que vocês viram até agora. E até ontem aquilo era a coisa mais importante a fazer. É por isso que a pedagogia espírita é a pedagogia que se baseia na pedagogia dos homens simples deste planeta, os índios nossos. E a pedagogia, em 2 minutos, espírita diz, não se deve dar respostas a perguntas que não foram feitas. Então, essa história, senta aí que eu vou lhe dar uma lição, você pode dar, você pode fazer calo na língua, e aquilo não vai significar nada. Porque não importa o que eu digo, importa o que o outro quer saber. A qualidade da comunicação está diretamente ligada à abertura que eu tenho para ouvir e à abertura que o outro tem para me ouvir. Do contrário, é um diálogo de surdos, mudos. Todos gritam e ninguém se entende. Viver a possibilidade de construir uma sociedade justa, plural, uma sociedade que trabalhe pela igualdade no que se refere ao direito de cada um de viver as suas potencialidades, numa sociedade de igualdade em que se busca o bem-estar coletivo, numa sociedade em que se busca a felicidade não baseada nas questões egóicas, egocêntricas, mas na relação construída com o outro. Numa civilização em que a política seja a política do espírito encarnado, ou seja, da essência que se toma consciência de que está encarnada, esta é a civilização que nos aguarda posterior a essa. Esta civilização já tem suas sementes lançadas. Esta civilização, graças a essa doutrina, que surge em 1857, falando dos direitos de igualdade de povos, de gêneros, de raças, e que propõe ao ser humano quebrar essas cascas, ousar fazer melhor, ousar fazer diferente, permitir-se, sentir-se realmente filhos de Deus. Como diz Joana de Ângeles, sois filhos de Deus, tens dele direito a toda herança, tudo que está aí também te pertence. Não se veja excluído, não se exclua, não se afaste, não tenha medo. Busque, na busca interior que você faz, identificar a tua essência, traz a tua mente para o tempo presente. Isso através da prece, da respiração, te faz sentir a presença divina em você. Deus não está no céu, Deus não está no horizonte, não está no mar, não está fora, Ele está em tudo, sobretudo em você. E ao entrar em comunhão consigo mesmo, você entra em comunhão com Deus. E nesse momento todos nós somos um com Deus. Como dizia Jesus, eu e o Pai somos um. Não porque Ele se pretendesse Deus, nem porque quisesse dizer que Deus era Ele. O que Jesus queria nos dizer é que Ele se percebia em Deus. E Ele percebia plenamente Deus nele. Se todos os dias ao despertar, sermos gratos pelo dia, sermos gratos por respirarmos, pelo corpo que temos,
pelas dádivas que somos, pela essência que somos, sermos gratos por esta nova oportunidade e respirando, sentirmos o calor de Deus conosco. Junto está Jesus, junto está a humanidade inteira, vem o kit todo, e você se sente pertencente, e você se sente pertencendo. E durante o dia, se dedique a agradecer, se dedique a respirar, não se assuste muito com essa massificação que está aí, não se desidentifique de você, busque a sua essência e olhe o outro respeitando a essência dele. Nisso construiremos realmente um mundo de igualdade, um mundo justo, um mundo plural, um mundo onde nós nos sentiremos muito mais leves, muito mais tranquilos nessa relação uns com os outros. Lei de igualdade na visão espírita é desafio de todo dia sentir-se presente, sentir-se totalmente presente, sentindo-se em Deus e sentindo Deus em você. Faça esse exercício. Não julgue, não condene, nem se julgue e nem se condene. Apenas esteja aberto a se observar, aberto a renovar, aberto a construir, aberto a acolher, aberto a se dispor a dar sempre novos passos. Caminhar, servir, como a lição, como o texto que li assim que cheguei. Orar, servir e confiar. Porque a essência e o resumo de todo aquele que se identifica plenamente consigo mesmo e com Deus é a esperança. E esperança é essa palavra linda, que significa esperar com confiança. Esperar não no sentido de quem para, esperar no sentido de quem sabe que vem. E vem confiando. E o que é confiar? Confiar também é uma palavra composta, que quer dizer fiar com, fazer com o outro, com Deus, com a natureza. Então esperança é saber que as coisas vêm, porque eu faço e faço, sabendo que não estou só, que essa construção jamais deixará de ser feita. Aquilo que passou, fica no passado. O futuro não posso antecipá-lo, mas no meu presente posso construir o que tem de melhor em mim e na minha relação com o outro. Nisso, uma civilização igualitária, justa e plural, se baseia o pensamento espírita. Que nos sintamos sempre muito honrados em fazer parte dessa fraternidade universal, desta doutrina espírita, que nos nutre, que nos alimenta e que nos faz a cada dia aceitar o desafio de nos apropriarmos, de engrandecermos a essência que cada um é e o amor infinito que cada um de nós tem em relação, que Deus tem em relação a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine e muito obrigado pela acolhida.